Eu entrei na Volkswagen em 20 de setembro de 64. Alguns meses depois, eu fui recrutado pelo Partido Comunista Brasileiro, que tinha uma base dentro da Volkswagen. Já tinha uma base que atuava dentro da Volkswagen em São Bernardo. E aí eu comecei a militar no Partido Comunista e fazer o trabalho dentro da fábrica. Bom, em 72, em julho, dia 27 de julho de 72, às 11h30 da noite, eu fui preso dentro da fábrica. Estava na minha bancada de trabalho, na ferramentaria, quando me encostaram a metralhadora nas costas, me algemaram e me levaram para o departamento pessoal. E o mais grave disso é que quem estava comandando isso era o coronel Rude, que era o chefe da segurança da Volkswagen. Me levaram para o departamento pessoal e ali, no próprio departamento pessoal, comecei a ser espancado. Fiquei ali sendo torturado até mais ou menos 1h da manhã, que depois me levaram para o DOPS. Bom, aí fui condenado, tal. Fiquei 2 anos, fui condenado 2 anos, fiquei 1 ano e meio preso. Mas o que eu quero colocar é que esse episódio não é uma história do Lúcio, é a história da categoria dos metalúrgicos de São Bernardo do Campo, do ABC. E essa história precisa ser colocada, precisa ser contada. E isso levou, no final de 2014, com o encerramento da Comissão da Verdade, e um grupo que fazia parte e coordenado pelo IEP, chegamos à conclusão de que a Comissão da Verdade fechou, mas o que ficava muito evidente, e que está muito evidente até hoje, você tem muito relato ou muito registro do setor intelectual. E os trabalhadores? E os camponeses? Todas as lutas, todas as conquistas, quer dizer, não tem história do trabalhador nisso? Não tem história do povo mais simples? Então, resolvemos aprofundar isso aí e continuar com o trabalho de investigação. E, por coincidência, a burocracia alemã nos ajudou. Através do arquivo estadual, do arquivo do SNI, fomos levantando a documentação e juntamos assim mais de 750 documentos carimbados pela Volkswagen, aonde eram boletins de ocorrência que eram feitos dentro da empresa, no período, em todo esse período, desde 64 até 85, boletins de ocorrência que denunciava trabalhadores que tinham envolvimento político ou sindical, qualquer tipo de atividade. E aí eram elaboradas, na época, as listas negras, hoje, as listas sujas. E, mais grave, documentos que comprovam, nós temos atas, que a Volkswagen comandava grupos de empresas em São Paulo, no Vale do Paraíba, na Baixada Santista e no Vale do Ribeira. E coordenava esses grupos de empresas para fazerem onde era feito o levantamento de todos esses trabalhadores. E isso era enviado diretamente para o DOPS e para o DOI-CODE.
temos documentos que comprovam que as empresas, não só a Volkswagen, mas todas as empresas, multinacionais e nacionais, Petrobras, Metrô de São Paulo, GM, contribuíam financeiramente para a manutenção do regime militar. Davam prêmios para os torturadores. Temos tudo isso documentado. Resolvemos criar uma associação dos trabalhadores perseguidos da Volks, desse período. E fundamos uma associação chamada Henrique Plage, que é esse companheiro. Era um alemão que era chefe, ele era gerente da sala de medidas da fundição de motores, na ala 4, e era do Partido Comunista Brasileiro, que, infelizmente, no dia da fundação da associação, ele faleceu. Foi sequestrado também dentro da fábrica, ficou 4 meses desaparecido, e a Volkswagen teve a cara dura de mandar um diretor da empresa na casa dele e dizer: olha, seu marido está a serviço da empresa fora do estado de São Paulo. Só que ficou 4 meses até a família dele localizá-lo. Foi preso também dentro da fábrica, algemado dentro da fábrica e não sei se começou a ser torturado dentro da fábrica, mas sofreu muita tortura depois. Tem esse outro material aqui, está todo aí, esses materiais estão lá fora. Isso aqui é uma reportagem que saiu na Carta Capital essa semana, sobre as negociações, que estamos fazendo negociação com a empresa. Está sendo reivindicado 4 questões. Uma reparação coletiva que coloca a construção, a Volkswagen, construir um museu da memória para que a gente possa produzir material, para que a gente possa fazer debates e assim por diante. Uma verba para a manutenção desse memorial e para investigação das outras empresas. O Ministério Público investigar as demais empresas. Já temos caso da Docas de Santos, que já está encaminhado, temos casos da GM, temos casos da Ericsson, do metrô, que estamos juntando documentação para isso. O IEP está nesse trabalho. E uma declaração pública da empresa de pedidos de desculpa para a sociedade brasileira, através de toda a imprensa, escrita e falada. Essas 3 questões já estão, eu diria, praticamente acordadas. A empresa vai fazer esse pedido de desculpa público, já está propondo verba para o memorial e para a manutenção e verba para as pesquisas. Não há ainda acordo, porque o Ministério Público disse que todos os envolvidos têm direito também a uma indenização por danos morais e por violação de direitos humanos. Essa parte ainda não está definida, mas está avançando a documentação, a discussão. Já encerro. Só gostaria agora de encerrar colocando uma seguinte questão. Quando o Wellington, hoje de manhã, ele colocou uma questão que, para mim, é fundamental. A riqueza de detalhes,
a riqueza de experiências que foram colocadas e relatadas aqui nesse encontro, infelizmente, ela está muito retida com nós. Nós não passamos o bastão, como o Wellington disse, para essa nova geração. Nós não assumimos essa responsabilidade de passar esse bastão para essa juventude mais nova. E nós temos que fazer isso.